coincidentemente, veja como o Natal é abençoado pelo Espírito Santo. Coincidentemente, todos falaram sobre sacrifício. E agora a Mari estava falando sobre a proposta feminista, que é uma proposta de empoderamento, desse empoderamento desta mulher. E bem como você disse, Lacombe, eu me lembro do resultado da minha eleição, e eu me lembro das feministas em muitos momentos da minha vida. Desde os meus 20 anos eu tenho essa luta com o movimento feminista. E eu me lembro que sempre que eu estava no chão, as feministas comemoravam. E quando eu ascendia, as feministas odiaram, reclamaram. E eu pensei nesse conceito de empoderamento, esse que a Mari estava falando, desse empoderamento seletivo, e como esse assunto ele é inadequado para o Natal. Porque, poxa, o Natal é uma data em que Jesus, Filho de Deus, o Filho de Deus, o mais poderoso de todos, Deus Criador, desempoderou-se para viver o sacrifício. De alguma forma, Fustel Shin fala que a mulher vive o sacrifício de Cristo quando na maternidade. E eu não sou de me emocionar, que eu sou uma pessoa ruim, como diz. Porém, quando a Karen estava falando, eu me emocionei, porque realmente existe verdade nisso. E eu me lembro que desde muito, muito jovem, se me permite contar uma experiência pessoal, desde os meus 13 anos eu tenho diário. Eu cresci numa família, meu pai sempre foi envolvido com política, meu pai era um grande fã de Leonel Brizola, um exímio orador, esquerdista, que recebeu dinheiro da guerrilha cubana, enfim. E meu pai foi candidato a vereador, prefeito uma vez, meu avô foi também, em um ambiente de política. E eu, desde os 13 anos, eu comecei a escrever um diário, porque um sentimento de empoderamento, não sei se feminista, tomou posse de mim. E eu pensava, um dia eu vou ser tão importante. Eu revelava minhas fotos e botava a data, porque eu pensava, os biógrafos, veja como eu sou ignorante. Por quê? Hoje nós temos tudo registrado no Instagram, mas não existia Instagram. Eu pensava, os biógrafos vão consultar os meus diários para escrever. E durante muito tempo em que eu vivi essa vaidade do empoderamento, as coisas foram muito mal na minha vida. Foram muito mal. Sempre que eu planejei um empoderamento para mim mesma, as coisas foram muito mal. Então, começaram a dar muito errado. As coisas deram verdadeiramente muito errado. Inclusive na academia, eu pensei, vou me empoderar pela educação. Então, eu tive um grande problema que o pessoal acompanhou, um problema com uma professora universitária. Em busca do meu empoderamento, eu só me afundei. E como eu realmente estava numa situação péssima, houve uma mudança dentro do meu coração. E eu pensei, quer saber? Eu vou parar de escrever esse diário. Tanto que eu parei, não tenho mais os biógrafos que se virem. Eu pensei que não importa mais. Inclusive, isso foi muito convenientemente na mesma época em que eu conheci o professor Olavo e ele nos ensinou sobre as camadas da personalidade. Eu pensei, quer saber? Deixa isso para lá. E eu resolvi, então, escrever o meu livro. E não sei se todos leram e prestaram atenção nisso, mas no início do livro eu digo, a minha vida está acabada. Agora que eu publiquei esse livro, as portas vão se fechar para mim. Na universidade já estão fechadas, no trabalho. E eu tenho convicção que eu serei violentamente difamada e que serei uma pessoa mal vista no Brasil inteiro e que o movimento vai se voltar. Eu estou acabada. Eu escrevi isso na introdução do livro, que eu entreguei muito antes de sair candidata. Entreguei para a editora, ele foi publicado depois. E foi justamente o contrário. Naquele momento em que eu pensei, desisto de tudo, vou deixar um legado mínimo para tentar ajudar outras mulheres. Foi naquele momento em que a minha vida sofreu uma reviravolta. E falar sobre isso no Natal, falar sobre maternidade, sobre sacrifício, é uma coisa fundamental, porque o movimento feminista é essencialmente anticristão. Porque enquanto o feminismo diz empodere-se, Jesus Cristo diz sacrifique-se. No capítulo 20 do Evangelho de Marcos, os apóstolos estavam discutindo igual eu. Se eu fosse um apóstolo, eu estaria nessa conversa banal e ridícula. E em vários momentos, os discípulos discutiram entre si qual deles seria o maior. E há um episódio, que está em Mateus capítulo 20, em que a mãe de 2 apóstolos, olha a mãe nunca quer nada para si, a mãe quer para os outros. A mãe falou assim para Jesus, Jesus, será que é possível estes 2 meus filhos ficarem um à tua direita e outro à tua esquerda? Um pedido de uma mãe. E Jesus, que ele é educado com mãe, ele falou assim, olha, a senhora não sabe o que está pedindo. Se ele estivesse falando com um fariseu, provavelmente ele diria raça de víboras, materialistas. Mas ele falou, olha, a senhora não sabe o que está pedindo. Mas os discípulos concordaram, nós queremos. E Jesus disse, será que vocês são capazes de beber do mesmo cálice que eu? Olha, beber cálice, vinho, alegria.
Os discípulos pensavam que Jesus estava falando de algo bom. Jesus vai se empoderar, afinal ele é o rei dos judeus. Ele vai nos empoderar. Só que lembre-se que no momento auge da biografia, é engraçado Deus ter uma biografia, mas no momento auge da biografia de Cristo, há realmente alguém à direita e outro à esquerda. Só que os dois estão crucificados para morrer. Morte de cruz. E não estão ali com ele os apóstolos, que foi isso que eles pediram sem saber. Então, quando Jesus vai entregar poder para alguém, ele entrega, na verdade, sacrifício, porque a mensagem do evangelho é esta: é no sacrifício que você se empodera. E é justamente o oposto do movimento feminista. Tanto que Jesus continua, parece que ele sabia que essa pergunta ou esse assunto ia vir aqui para o nosso especial de Natal. Ele diz assim para os apóstolos: vocês não podem beber do mesmo sacrifício que o meu, que é muito difícil. Mas eu já vou dizer algo para vocês. Os senhores de nações, os reis, dominam, e os poderosos infringem, oprimem com o poder. Ele usa essa palavra poder. Usam o poder. Mas vocês, que são meus discípulos, devem fazer o oposto. E ele diz um dos textos mais lindos da Bíblia: aquele que quiser ser o maior, sirva aos demais. E aquele que quiser ser o primeiro, sacrifique-se.